Bom dia, vamos cantar esse nome. Ele é o nosso Cristo, Ele é nosso Senhor, Salvador, Messias, nosso amigo Jesus Cristo. Vamos cantar. Eu acredito que Jesus é o Cristo, eu acredito que Ele é o Messias, eu acredito que Ele se fez carne, viveu, morreu, mas ressuscitou. Eu acredito que Ele foi exaltado, acima de demônios, homens e anjos. Eu acredito que Ele há de vir sobre as nuvens do céu, com poder e glória. Eu não sou membro de religião, entreguei a Cristo o meu coração. Eu acredito em Jesus, eu me rendo a Ele hoje. Ele é meu mestre, meu Senhor, o meu Salvador. Eu acredito em Jesus, eu me rendo a Ele hoje. Ele é meu amigo, meu Senhor, o meu Salvador, Jesus. Vamos cantar de novo? Eu acredito que Jesus é o Cristo, eu acredito que Ele é o Messias, eu acredito que Ele se fez carne, viveu, morreu, mas ressuscitou. Eu acredito que Ele foi exaltado, acima de demônios, homens e anjos. Eu acredito que Ele há de vir sobre as nuvens do céu, com poder e glória. Eu não sou membro de religião, entreguei a Cristo o meu coração. Eu acredito em Jesus, eu me rendo a Ele hoje. Ele é meu amigo, meu Senhor, o meu Salvador. Eu acredito em Jesus, eu me rendo a Ele hoje. Ele é meu mestre, meu Senhor, o meu Salvador, Jesus. Amém. Meus irmãos, bom dia. É muito bom estarmos juntos aqui para cultuarmos o Senhor, estudarmos a Sua palavra, orarmos, louvarmos ao nosso grande Deus. Queremos dar os parabéns desta igreja aos aniversariantes desta semana. Hoje nós temos o aniversário seu, Fabiola, esposa do Marcelo, que por sinal também fez aniversário antes de ontem, não é isso, Marcelo? Mas meus parabéns, minha irmã, que Deus te abençoe ricamente na sua vida. E temos também hoje o aniversário da Ana Cristina. Ana Cristina, se vocês não conhecem, é a esposa do Mauri. Eu sei que tem outras Anas Cristina, né? Mas estamos falando hoje do aniversário dessa nossa querida irmã. Que Deus te abençoe muito, muito mesmo na sua vida. E no dia 6, próxima terça-feira, Valmor Medeiros, será o seu aniversário. Saudade, meu irmão, de estarmos reunidos juntos aqui. Que Deus esteja abençoando muito esse novo ano seu de vida. Queria orar por vocês. Pai, a tua bênção sobre a vida do Valmor. Dá-lhe, Senhor, saúde, dá-lhe do ânimo que vem do Senhor Jesus Cristo. E que este seja um ano de muita vitória para a vida do teu filho. Oramos ao Pai em favor da Fabiola, que o Senhor esteja sustentando e fortalecendo a vida desta tua filha, que a luz de Cristo esteja brilhando intensamente na sua vida para aquelas pessoas que estão ao seu redor. Senhor, muito agradecido pela vida da Ana Cristina, essa tua filha tão amada,
E nós queremos, ó Deus, como igreja, estar intercedendo por ela, pedindo que ela tenha um ano muito, muito abençoado. Obrigado a Deus, porque o Senhor é suficiente, o Senhor Jesus Cristo, para a vida desses nossos queridos e para a vida de todos nós. Amém. Meus irmãos, a gente tem, durante esse tempo, desafiado-nos a mantermos uma vida de oração. Oração uns pelos outros, oração, enfim, pelas pessoas que estão próximas de nós e por aquelas pessoas que também estão distantes. E hoje eu gostaria de considerar rapidamente alguns fatores que tornam os nossos pedidos de oração ineficazes. Primeiramente, devemos reconhecer a falha que temos em pedir, simplesmente falar com Deus, apresentar as nossas necessidades. Tiago diz, no capítulo 4, versículo 2, vocês cobiçam e nada têm, vocês matam e invejam e nada podem obter, vocês vivem a lutar e a fazer guerra. Vocês não têm nada porque vocês não pedem. Então, um dos nossos problemas é que, às vezes, a gente não pede, não é? A gente deveria seguir o exemplo dos nossos filhos naturais, quando crianças, como que eles sabem pedir as coisas para os pais. Às vezes, o pai tem que dizer sim, pode dizer sim, às vezes tem que dizer não, mas eles realmente pedem bastante para os pais, e sofrem prejuízos quando deixam de pedir. Eu me lembro que uma vez eu viajava com meu pai, naquela época ele tinha um caminhão, e eu era um garoto muito envergonhado, Talvez você nunca foi tão envergonhado quanto eu, que fiquei ali com a vontade tremenda de chupar um sorvete, picolé, mas eu não tinha dinheiro e eu acabei não pedindo para o meu pai. Se eu tivesse pedido, seria a coisa mais simples para ele, me ter comprado o sorvete. Mas isso acontece conosco, de às vezes não ter as coisas porque nós não pedimos. Por isso Jesus mesmo vai dizer, peçam e será dado a vocês. Busquem, vocês vão encontrar. Batam, a porta vai abrir para vocês. É lógico que a gente deve considerar o contexto todo que Jesus estava dizendo ali, mas ele está nos encorajando realmente a apresentar a Deus as nossas súplicas. Mas o primeiro fator que eu gostaria de chamar a nossa atenção, porque muitas vezes nós não somos atendidos, é porque nós pedimos mal. Na sequência do texto que eu li lá de Tiago, capítulo 4, ele vai dizer no versículo 3, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, para gastar em seus prazeres. Então, muitas vezes, nós pedimos mal, e Deus sabe que não deve atender o nosso pedido. E quantas vezes nossos pedidos são pedidos egoístas, visando só a nossa autossatisfação. Mas um outro fator que às vezes nos impede que as nossas orações sejam eficazes é a nossa ausência, falta de fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6 vai dizer que aquele que aproxima-se de Deus precisa crer que realmente Ele é galardoador dos que o buscam e que sem fé é impossível agradá-lo. Nossas orações, portanto, precisam ser orações com fé, orações com toda a confiança no nosso Senhor, no nosso grande Deus. E um outro fator que dificulta, o que impede a eficácia de nossas orações, nós temos aqui em Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8, é o que estou chamando de a dúvida crônica, porque muitas vezes a dúvida acontece conosco, que precisa ser resolvida, e nem sempre isso é mal. Mas com relação a Deus,
A dúvida crônica nos impede de sermos ouvidos por Ele. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Mas vejam, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha tal pessoa que alcançará do Senhor alguma coisa. Este homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Para que a gente não seja como essa onda, né, do mar, cheio de dúvidas, cheio de questionamentos com relação ao amor de Deus, à disposição dele de ouvir as nossas orações. E uma outra coisa que eu queria considerar, você pode encontrar outros motivos, né, que dificultam a eficácia da oração, é o pecado encoberto. Pecado encoberto. Salmo, capítulo 66, eu quero ler com você os versículos 18 até o versículo 20. Então, Salmo 66, versículo 18 a 20, diz o seguinte: se eu no coração contemplara a iniquidade ou a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido a voz da oração. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Mas ele abriu o coração e disse: eu não ocultei no meu coração a vaidade. Se há pecado em nós, irmãos, que está atrapalhando o nosso relacionamento com Deus, que que tenhamos comunhão com Ele, que possamos apresentar os nossos pedidos com liberdade. A primeira coisa que precisamos fazer é reconhecer, é confessar, para que possamos ir em nome de Jesus, que nos perdoa, que nos aceita, sabendo que Deus também nos ouve como Pai que nos ama muito. Eu queria concluir dizendo o seguinte, que as nossas orações não tenham em vista jamais a satisfação dos prazeres carnais, não sejam orações egoístas, que sempre nos dirijamos a Deus com fé, com toda a confiança, que não sejamos vacilantes em nossa confiança em Deus. Confessemos a Deus, em nome de Jesus, qualquer pecado que possa estar impedindo que Ele nos responda. E vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir, não sejamos, portanto, negligentes para prejuízo de nós mesmos. Vamos elevar o nosso coração ao Senhor, né? Vamos estar louvando e agradecendo a Ele. Mas, como filhos, vamos ter a liberdade também de apresentar a Ele os nossos pedidos. Eu gostaria agora, né, depois de tomar uma aguinha, orar com vocês. Pai, é tão bom saber que o Senhor é um Deus que está pronto a nos ouvir. Senhor, que é um Deus que vê tudo o que se passa no nosso coração. Senhor, é um Deus que condena o pecado, mas que de tal maneira o condenou, que levou o teu Filho à cruz para morrer em nosso lugar, para nos perdoar. E o Senhor o ressuscitou para que nele também pudéssemos ser ressuscitados. E o Senhor nos deu uma nova vida, a vida do teu Filho. Como nós te louvamos,
ó Pai, por isso. E queremos, ó Deus, ser filhos realmente que tenham liberdade de conversar contigo, de apresentar a Ti, Senhor, os nossos pedidos, as nossas necessidades pessoais e apresentarmos também as necessidades dos nossos queridos, dos nossos irmãos, da Tua igreja, as necessidades, ó Deus, desta nação. Senhor, nós te pedimos, faça de nós homens e mulheres, Senhor, que realmente confiem em Ti, que não sejamos, ó Deus, como ondas agitadas de um lado para outro. Senhor, que realmente possamos ter o coração limpo ao reconhecermos, ó Deus, o pecado, a inveja, a amargura, a animosidade, qualquer pecado em nós, que a gente, Deus, possa confessar a Ti, para que o Senhor nos perdoe, para que o Senhor nos purifique, ó Pai, de toda a justiça, e para que nós possamos caminhar aqui neste mundo, até que o Senhor nos chame para Ti, possamos andar aqui com liberdade de conversar, de falar contigo, de apresentar os nossos pedidos. Ouça, Senhor, o pedido de cada irmão agora. Você deve estar no seu coração pedidos para você, pedidos para outras pessoas. Ore, meu irmão, seja constante em apresentar as suas necessidades de outras pessoas ao Senhor, que é bom, que é misericordioso e que nos atende através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. É bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, que inunda minha vida e cura feridas, seca lágrimas. É bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, que inunda minha vida, que cura feridas, seca lágrimas. Eu quero cantar, adorar, bendizer e servir a Jesus, que na cruz deu sua vida porque me quis e me escolheu para estar para sempre ao seu lado, me resgatou e por amor fui por ele transformado. Oh yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. É bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria
invade o meu ser, que inunda minha vida, que cura feridas, seca lágrimas. Eu quero cantar, adorar, bendizer e servir a Jesus, que na cruz deu sua vida por quem me quis. Eu quero cantar, adorar, bendizer e servir a Jesus, que na cruz deu sua vida por quem me quis e me escolheu para estar para sempre ao seu lado, me resgatou e por amor fui por ele transformado. Oh yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Alô, meus irmãos, bom dia. Esta semana muito fria, vamos estudar a palavra de Deus e, primeiramente, vamos pedir a Deus que nos ajude a entender a palavra dele, né? A palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo que capacitou os homens para que escrevessem e deixassem o registro para nós da palavra de Deus. Sempre devemos ter o nosso coração muito grato a Deus por Ele ter nos deixado a palavra dEle, que dá toda a direção que nós precisamos para a nossa vida, né? Falou no passado através dos profetas, na época do Velho Testamento. Depois Ele fala através de Jesus, o Deus que se tornou homem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E depois os apóstolos foram treinados por Jesus, ou pessoas muito próximas e orientados pelo Espírito Santo, completaram o período da revelação da Bíblia. Tudo o que nós precisamos saber já foi revelado. Não precisamos de novas revelações, nem de visões. Precisamos ir para a palavra de Deus, ler a palavra, estudar a palavra, procurar entender a palavra e aplicar a palavra em nossa vida, porque a palavra em si ela é suficiente para tudo o que nós precisamos em termos da nossa vida, da nossa conduta, dos nossos relacionamentos, orientação sobre a nossa vida pessoal, familiar, sobre como devemos nos relacionar com as pessoas, de que maneira devemos executar o nosso trabalho, independentemente de qualquer profissão que você tenha, com que atitude devemos fazer as coisas. Tudo isso Deus nos ensina. Mas não apenas sobre esta vida aqui, a Bíblia também nos fala sobre a vida futura que teremos após a morte, após a volta de Jesus. Jesus veio e Ele inaugurou aqui o seu reino, e a mensagem de Jesus está sendo estendida para as pessoas. E haverá o dia em que Ele vai vir uma segunda vez para estabelecer o seu reino definitivo. Ele começou e agora está dando oportunidade às pessoas para que pertençam. Venham a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não? Para entrar no reino, ele diz que é preciso nascer de novo, mudar a vida, mudar a atitude, abandonar aquilo que está errado na vida e crer em Jesus, né? E então,
nós que cremos em Jesus, aqueles que creem em Jesus, esperam então aguardam a segunda vinda de Jesus. Aqueles que já morreram em Cristo serão ressuscitados, e os que estiverem vivos quando Ele voltar terão seus corpos transformados, e então estaremos para sempre com o Senhor. Então, veja que a Bíblia ela é completa, né, na sua revelação. Ela fala do mundo, fala de Deus antes que esse mundo fosse criado, fala depois como este mundo foi criado. Nós já estudamos qual é a participação de Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Esse é o Deus no qual nós cremos. Não são três deuses, mas três pessoas que têm a mesma natureza, a mesma essência, os mesmos propósitos, e que convivem e trabalham em unidade perfeita, né? E então vamos pedir que Deus nos capacite. Ele que capacitou, né, os homens, os profetas, apóstolos, para que registrassem a palavra de Deus. Vamos pedir que Ele nos capacite também, para que nós possamos entender a palavra de Deus, que ela possa penetrar na nossa mente e possa descer até o nosso coração, para que possamos colocá-la em prática. Não adianta apenas conhecer a Bíblia, é preciso praticá-la, é preciso confiar que ela é suficiente para nos dirigir e nos orientar. Vamos orar então. Senhor Deus, agradecemos pela Tua palavra que foi revelada a nós, e nós temos esse tesouro em nossas mãos, e queremos pedir agora, nesse momento de estudo da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito possa nos capacitar, abrindo a nossa mente para que possamos entendê-la, Senhor. E também que brote em nosso coração o desejo de colocá-la em prática. E a Ti damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Então, domingo próximo passado, falamos sobre Jesus, como ele foi rejeitado, né? E continuando o nosso estudo sobre Jesus, queria hoje comentar como é que Jesus reagiu diante das rejeições que ele teve. Não foram poucas, né? E terminamos lendo o capítulo 53 do profeta Isaías. Isaías viveu mais ou menos no ano 700 a.C., e ele deixou, então, registrado esse texto maravilhoso sobre a pessoa de Jesus. E eu quero ler novamente esse texto aqui de Isaías 53, né? São 12 versículos, começando com o primeiro. E ele diz assim: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Versículo 4: certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele
atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, por causa de nossos pecados. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, o pecado de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido qualquer violência, nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu povo será meu servo justo, justificará a muitos e levará à iniquidade o pecado deles. Por isso, eu lhes darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Veja então esta profecia de Isaías, 700 anos de Cristo, ela se cumpriu literalmente na pessoa de Jesus, né? Aquilo que aconteceu com Jesus. Então, diz aqui o texto, né, que ele foi rejeitado, né? Desprezado, né? Todas essas coisas aconteceram com Jesus. Agora, como que Jesus lidou, né? Como Jesus lidou com a rejeição, né? Com toda essa rejeição, né? Vamos ver algumas coisas que podemos destacar, falando da maneira como Jesus enfrentou isso, né? Primeiramente, ele não procurou se adaptar àquilo que as pessoas diziam sobre ele para ser aceito. Ele nunca procurou se adaptar. Não, estão falando isso de mim, então vou dar um jeito aqui, vou me ajeitar para que eles me aceitem. Não, Jesus nunca fez isso, porque ele não precisava fazer isso, né? Ele não mudou nada na sua vida, absolutamente nada, porque ele estava absolutamente certo da verdade, que ele era a verdade e o que ele dizia era a verdade. E qualquer coisa que falassem dele, a respeito dele, não faria diferença no sentido de que ele devesse mudar alguma coisa na sua mensagem, na sua conduta, na sua maneira de ser, né? E então, vamos ler alguns textos aqui, né?
Mateus, capítulo 9, do versículo 1 ao 8, né? Diz assim: entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade, em Nazaré, né? E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo, lembra dessa turma, escribas e fariseus, os chamados doutores da lei, que realmente perverteram toda a lei do Moisés do Velho Testamento. Então eles disseram: ele blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E, levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Então veja que os escribas e fariseus continuaram criticando Jesus, rejeitando Jesus, dizendo que ele estava blasfemando, que ele não era Deus coisa nenhuma, né? E Jesus simplesmente continuou fazendo o que ele fazia, o que ele estava fazendo, continuou fazendo, não se importando com aquilo que os doutores da lei estavam dizendo sobre ele, né? Então, o outro texto que eu quero ler está em Mateus capítulo 16, do versículo 13 ao 16. Então, Jesus, indo para os lados de Cesareia de Filipe ficava mais ao norte da Galileia, né? Perguntou a seus discípulos. Seus discípulos aqui eram os apóstolos que andavam com ele, né? Quem diz o povo ser o Filho do Homem? O que é que o povo está dizendo aí a meu respeito? O que é que eles comentam sobre mim? Filho do Homem, vocês sabem que é um termo usado exclusivamente para Jesus, né? E eles responderam. Uns dizem que você é o João Batista, outros dizem que é o Elias, lembra do Elias, profeta lá do Velho Testamento, né? E outros falam que o Senhor é Jeremias ou algum dos profetas. Então, isso era o que o povo dizia, né, sobre Jesus, né? E aí Jesus pergunta: e vocês? Eu quero saber o que é que vocês dizem a meu respeito. Quem sou eu no conceito de vocês? Então, veja, Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Então, vejam que as pessoas tinham muitas opiniões sobre Jesus. Essas aqui até mencionadas, está mencionando pessoas que eram homens de Deus, né, do passado. Mas Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo, o Messias que foi prometido no Velho Testamento, o Filho do Deus vivo. Então, respondendo a Pedro, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tá. Então, veja que as pessoas tinham opiniões diversas sobre Jesus, mas Jesus queria saber daqueles que estavam próximos dele, o que eles pensavam. E Pedro, como porta-voz do grupo, disse: não, nós não temos dúvida de que o Senhor é o Cristo. Muito bem,
Vou ler outro texto, no Evangelho de João, capítulo 6, do versículo 66 ao 69, né? Diz assim: daquela hora em diante, né? Isto é, tendo em vista o que Jesus acabou de dizer, né? Aí no capítulo 6 de João, depois você pode ler, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Seus discípulos. Jesus tinha o grupo dos apóstolos, mas tinha muitos discípulos que o seguiam, né? E aí eles acharam que a palavra de Jesus foi muito pesada, foi muito dura, né? E então, tendo em vista o que Jesus acabou de dizer, muitos dos seus discípulos deixaram de segui-lo, simplesmente abandonaram, né? Mas Jesus perguntou aos 12, né? E vocês não querem ir também? Pode acompanhar, né? Jesus não fez nenhuma mudança para que os discípulos ficassem com ele, né? Nem para aqueles que deixaram de segui-lo, porque ele tinha absoluta certeza de quem ele era, convicção plena do que ele ensinava e do que ele fazia. Então, se eles não quiseram seguir Jesus, que pena, né? Que pena. Certa ocasião ele disse para um grupo lá de judeus, ele falou o seguinte: vocês estão examinando a palavra de Deus, a Bíblia, porque vocês pensam ter nela a vida eterna, e vocês estão certos. Entretanto, vocês não querem vir a mim para terem vida. Que pena, né? Que pena. Então, aí, vocês não querem ir também? E novamente o Pedro, que era o porta-voz do grupo, né? Lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Então veja que esses apóstolos, não todos evidentemente, aí Pedro diz: nós cremos, nós sabemos quem é o Senhor, né? Não importa o que as pessoas pensam, porque nós sabemos. Então Jesus, ele nunca nem a menção de que ele pudesse adaptar a sua mensagem para ser aceito pelas pessoas, né? Jamais ele fez isso, né? Ele também nunca mudou a sua maneira de ser, de pensar e de agir. Ele sempre agiu dessa maneira, né? Ele era assim, pensava assim, agia assim, e havia coerência perfeita, conforme temos visto, entre o que Jesus pensava, o que ele era, o que ele falava e o que ele fazia. Então, ele não mudava. Podiam falar o que quisessem, ele estava absolutamente certo da sua identidade e do que ele veio fazer aqui, né? E Jesus foi tentado pelo diabo também para que ele pudesse ganhar assim notoriedade, né? Destaque. Há muitas pessoas que querem ser aceitos pelo destaque, né? Pela sua importância, ou intelectual, ou social, ou financeira. E Jesus foi tentado em todas essas áreas, né? Em todas essas áreas. Nós vemos em Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz o seguinte: então Jesus foi levado pelo Espírito Santo, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Veja que Jesus estava sempre acompanhado pelo Espírito Santo, né? Na sua concepção, na ocasião do seu batismo, e aqui ele foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome.
Então o diabo aproveitou-se desse momento, né? 40 dias e 40 noites, aí Jesus estava com fome. Parece que ele não veio antes, esperou que Jesus estivesse com fome. E o tentador, né? O diabo aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus. Então ele já questiona a identidade de Jesus, né? Questiona a identidade de Jesus. Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Continuando, então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é de fato o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Veja então que ele estava confrontando, né? Se você é de fato o Filho de Deus, como você diz ser, então jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra, né? Então, se de fato é o Filho de Deus, faça isso, né? E olha o que Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, olha o que o diabo fez: o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isso te darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Veja então que ele foi tentado em todas essas áreas, né? Imagina saltando lá do templo, do alto, os anjos parando, que espetáculo, né, que estaria fazendo, teria notoriedade, né, e tudo mais. E a proposta, né? Se você se prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos deste mundo. Satanás é o príncipe deste mundo, mas ele é mentiroso, né? Então, mas ele faz as suas promessas e muita gente acredita, né? Muita gente acredita. Jesus não, sabia quem era ele e ele ficou muito firme. Ele não precisava de ter esse tipo de destaque, né? Esse tipo de propaganda sobre a sua pessoa. O que ele era e não precisava de nada disso. Então o diabo se deu mal nas suas tentativas. E é claro que ele foi tentado outras tantas vezes, né? Então, vendo esses textos, a gente vê também que, em terceiro lugar, que eu coloquei aqui, ele não mudou a sua maneira de ser, de pensar e de agir. Não mudou. Tinha plena convicção da sua identidade, do seu relacionamento com o Pai, e ele não mudou. Não mudou em nada sua maneira de ser, pensar e agir, né? Ele também não mudou a sua mensagem para conseguir adeptos, né? Ele não fez assim, não, vou dar uma ajeitada aqui na mensagem para atrair mais pessoas, né? Ele sempre foi o mesmo para com todos. As pessoas podiam ser ricas ou pobres, podiam ser de nascimento nobre ou não, ele não mudava, era a mesma coisa. Tanto é que o Nicodemos, que era um homem membro do Sinédrio, né? Uma pessoa importante no corpo, que decidia a vida dos judeus, o Sinédrio, né?
havia o Império Romano e o Sinédrio estava debaixo da autoridade do Império Romano. E o Nicodemos, ele era um membro do Sinédrio, né? E Jesus falou: Nicodemos, se você quiser entrar no reino, você precisa nascer de novo. Veja que ele era um religioso, aparentemente era gente boa, era um homem que conhecia a Deus e a palavra de Deus, porque ele falou para Jesus: ninguém pode fazer esses milagres que o Senhor faz se Deus não for com ele. E para este homem, que era conhecedor da Bíblia, que era bem posicionado, Jesus falou: Nicodemos, para entrar no reino, tem que nascer de novo, nascer do Espírito, porque o homem sem Jesus está espiritualmente morto. Então, ele pode estar muito ativo em tantas outras coisas da vida, mas sem Jesus o espírito está morto, por causa do pecado. Temos um outro homem rico, José de Arimateia, que também era membro do Sinédrio, né? Que era discípulo de Jesus. Com certeza ele ouviu a mesma mensagem de Jesus, né? Zaqueu, outro homem rico, a mesma mensagem de Jesus. Então, Jesus não mudava a sua mensagem para atrair pessoas. Poderia ser rico, muito rico, poderia ser pobre, poderia ser um religioso, fosse lá quem fosse, a mensagem era sempre a mesma. Jesus não modificava. E tem a história interessante daquele homem rico que perguntou para Jesus: o que é que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, sabendo que ele era muito rico, falou o seguinte: perguntou para ele: você conhece os mandamentos? Ele falou: conheço, desde a minha infância, tenho praticado. Jesus falou: então faz o seguinte, você vai e vende tudo o que tem, dá para os pobres, e depois você se torna um seguidor meu, né? E ele se retirou triste porque tinha muita riqueza, devia ser muito rico, né? Então, olha que Jesus não pensou assim: puxa, esse sujeito aí vai me ajudar, né, meu grupo, nas nossas despesas, nas nossas viagens, né? Um homem rico desse. Não, Jesus não mudou a mensagem. Você precisa largar. Onde é que está o seu coração? O seu coração está no dinheiro. Então, você tem que deixar o dinheiro e vir para mim, porque eu quero o seu coração integral e não dividido, né? E Jesus, então, tinha a mesma mensagem para com todos. Mesma mensagem. Não mudava nada. Precisa nascer de novo para entrar no reino e viver os valores e princípios do reino de Deus, né? Veja também que Jesus não mudou os seus propósitos, nem a sua missão, Ele pagou um alto preço para viver dessa maneira, né? Mas ele continuou firme, enfrentou sofrimento, dores, como nós vemos lá no profeta Isaías, mas ele não mudou. Ele veio aqui a este mundo com propósitos bem definidos, com a sua missão bem definida, de morrer e dar a sua vida em resgate por todos. Ele não mudou isso, né? E, então, veja, aqui Jesus continuou sendo o mesmo, não obstante todas as críticas e toda a rejeição, porque ele sabia onde ele estava fundamentado, né? E Jesus, ele tinha a aprovação do Pai, né? Aqui, quando o João Batista batizou Jesus, Mateus capítulo 3, versículo 17, vamos ler o 16 também. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os olhos,
que se lhe abriram os olhos, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. Veja aqui, novamente, a presença do Espírito Santo, né? Descendo sobre Jesus, logo após o seu batismo. Então, Jesus nunca foi rejeitado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava sempre presente na sua vida, né? E o Espírito Santo descendo sobre ele, e uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me agrado, isto é, em quem eu tenho todo o meu prazer, né? Então Jesus, ele tinha a aceitação do Pai, do Espírito Santo, né? Então ele estava muito bem aceito por Deus, né? E é claro, Jesus também tinha aceitação. Muita gente admirava Jesus, respeitava Jesus, né? E as multidões ficavam maravilhadas com seu ensino. Notavam que ele era diferente dos religiosos da época, né? Ele era diferente. Então, ele tinha a admiração desse pessoal, né? Ele, é claro, também tinha a aceitação e o respeito de outras pessoas. Estou me lembrando aqui da família de Marta, Maria e Lázaro, né? Como que eles tinham uma apreciação tão especial por Jesus. Jesus se hospedava na casa deles, comia com eles, né? E eu creio que assim, tantos outros, né? Então, tendo convicção do que ele era, ele não mudou nada, né? Graças a Deus que não, né? Ele foi até o final, né? Até o final. E aí, então, como é que fica, né? E nós, como é que ficamos? Como é que nós lidamos com a rejeição, né? Como é que nós lidamos com a rejeição? Veja, então, que Jesus tinha convicção plena de quem ele era, né? Às vezes, nós podemos ser rejeitados por erros que cometemos, por opiniões que não tem nada a ver e que a gente insiste naquela opinião como se fosse a grande verdade, quando não é. Jesus não tinha esse problema, porque ele nunca pecou, mas nós temos. Então, se estamos errados, nós temos que ter a humildade de reconhecer que estamos errados, né? Confessar o nosso pecado e acertar com as pessoas. Mas se nós não temos essa convicção, nós estamos fundamentados em Deus e na palavra de Deus, na verdade, e estamos tendo uma atitude correta, boa, de respeito com as pessoas, então, paciência, elas podem pensar o que quiserem sobre a gente, né? Agora, se há alguma coisa que o Espírito Santo nos mostra, ou as pessoas nos mostram que estamos errados, então devemos ter a humildade de confessar e mudar. Senão, a gente não vai agradar a todas as pessoas, né? Jesus também não agradou, né, as pessoas. E o ser humano, dizem os entendidos, como eu falei outro dia, que o sentimento básico do ser humano é o medo de ser rejeitado, né? Então, para não ser rejeitado, o homem, o ser humano, ele cria muitos mecanismos para não ser rejeitado, né? Porque ele precisa dessa aceitação das pessoas, né? Então, muitos acham que se eles tiverem mais dinheiro, serão bem aceitos. Se eles forem mais realizadores, serão bem aceitos. Se eles tiverem sucesso financeiro, tiverem fama, poder, autoridade, então serão bem aceitos, né?
E muitos se refugiam nessas coisas, muitos, né? Outros se baseiam na filosofia, nas filosofias da autoajuda. Outros dedicam-se às causas nobres para serem aceitos, para não serem reprovados. Muitos buscam na cultura e no conhecimento um destaque, e sem falar daqueles que também buscam nos prazeres e nos vícios, né? E, às vezes, ou muitas vezes, para muitas pessoas, elas vivem num futuro que nunca chega, né? Quando chegar, então, aí sim, né? Elas dependem muito do assim que eu tiver isso, eu tiver aquilo, eu tiver uma casa melhor, um carro melhor, então aí eu serei bem aceito pelas pessoas, né? E é claro que não falta gente, né? Não falta gente para dizer que o caminho é esse aí, né? Não falta gente que ela pode encontrar o sentido da vida nessas coisas que eu acabei de falar. É claro que todos nós precisamos de dinheiro, relacionamento, local onde morar, mas isso não pode ser o foco central da nossa vida, né? Então, o grande problema do homem é que ele busca sentido e significado, ou a tal da felicidade nos lugares errados, né? E há tanta gente fazendo isso, mas não acham, né? Então, muito bem. Em Jeremias capítulo 2, do versículo 13 a 18, temos um texto interessante aqui. Ele diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Primeiro, eles me abandonaram, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Então ele fala: meu povo cometeu 2 crimes, 2 erros graves. O primeiro foi me abandonar, né? Porque eu sou a fonte de água viva. E o segundo é que eles cavaram poços rachados, que não seguram a água, né? Olha o que ele diz agora: acaso é Israel, né? A época de Jeremias, reino de Israel, é Israel escravo de nascimento? É escravo. Por que foi então que se tornou presa de leões que rugem e urram contra ela? Quer dizer, Israel não era escravo por nascimento, né? Filho de Deus, povo de Deus. Mas por que então Israel se tornou presa de leões que rugem e urram contra ela? Arrasaram a sua terra, né? Está falando aqui dos leões, né? Das outras nações. Arrasaram a sua terra, queimaram as suas cidades e as deixaram desabitadas. Não foi você mesma a responsável pelo que lhe aconteceu? Está falando para o povo dele, né? Ao abandonar o Senhor, seu Deus, você não foi responsável por isso? Agora, por que você vai ao Egito para beber água do Nilo? E por que vai à Síria para beber água do Eufrates? Isto é, abandonaram Deus, a fonte de água viva, e aí vão para o Nilo, beber água do Nilo. Aliás, muita gente faz isso até hoje, né? Beber água do Nilo, do Rio Jordão, e aí etc. e tal, né? Por quê? Por que você vai? Bobagem. A fonte de água viva é Deus. Quem tem sede, vem a mim e beba, diz Jesus. Eu tenho água para dar, água viva. Muito bem. E daí, a nossa fonte é Deus, né? Nossa fonte é Deus e Jesus. Além de Deus e de Jesus, como Jesus também tinha, nós temos pessoas que nos amam, que nos aceitam, que nos encorajam.
E, terminando, quero dizer que todos nós precisamos de encorajamento, precisamos de aceitação, né? Os pais, por exemplo, têm um papel importantíssimo nesse sentido, né? Há muitos pais que rejeitam seus filhos, que só criticam seus filhos. Mas os filhos, eles precisam da aceitação dos pais. Assim como há tantos filhos que rejeitam seus pais, que abandonam seus pais, não honram seus pais. Lembrem-se que também os seus pais precisam ser amados, aceitos, reconhecidos e valorizados, né? Porque isso é importante. Deus Pai valorizava o seu filho, ele dizia: meu filho amado em quem eu tenho todo o meu prazer. Então, nós precisamos de receber esse reconhecimento, né? Então, devemos também fazer isso com outras pessoas, né? Elogiar, agradecer, falar: puxa, isso que você fez foi tão legal, foi tão bom, eu me senti abençoado por você, me senti amado por você, obrigado por esse telefonema, obrigado por esse abraço, né? Por essa conversa, certo? Tanto no corpo de Cristo como fora do corpo de Cristo. Nós podemos usar isso, sermos sinceros e reconhecermos o valor das pessoas, elogiar a atitude das pessoas. Também podemos ter a atitude certa e confrontar as pessoas naquilo que elas estiverem erradas, né? Com a palavra do Senhor. Então, gente, por hoje é isso aí, né? Que Deus nos dê da sua graça e da sua misericórdia, para que nós possamos espelhar a nossa vida na vida de Jesus. Se você está se sentindo desprezado, humilhado, Deus ama você. Jesus morreu por você. Então, coloque isso diante de Deus. Peça que Ele te dê graça e forças para você não se sentir desse jeito. Faça o que é correto, tenha atitude boa, trate bem as pessoas, honre os outros e, por certo, a bênção de Deus continuará sobre você. Em nome dEle, que lemos a palavra de Deus e a estudamos, e que o Espírito de Deus possa colocar no coração de cada um de nós as verdades da sua palavra que nós lemos aqui, e que tenhamos a disposição de praticá-la. E a Deus damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pelo amor que Ele tem por nós, pela vinda de Jesus a este mundo, pela presença do Espírito Santo na nossa vida e pela palavra que nos orienta como viver. Amém. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor
do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Ele é o nosso grande amigo, Jesus Cristo. Que maravilha, que privilégio, né? Que nem diz o Aramis, altíssimo privilégio. Quanta honra podermos ser chamados filhos de Deus, amigos de Deus. Uma boa semana, fiquem com Deus, um ótimo domingo. Já está virando aquele clichê, né? Mas é muita saudade, um grande beijo e até domingo que vem. Tchau!